Olá a todos e todas e todos aqui presentes. Hoje, nós as juntas vamos ter uma live muito especial, uma live que a gente já estava aguardando há muito tempo com a Laerte. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, que é a questão da arte, política e a luta LGBT. E você que está entrando para nos assistir, é muito importante vocês fazerem os comentários de vocês, né? A gente sabe que a gente passou já o mês do orgulho LGBT, mas para nós que somos LGBT, ser tá nessa luta é tá todo dia. Então a gente não pode só mesmo falar da pauta LGBT no mês de junho, é preciso a gente falar dessa luta e da pauta todos os dias, né? Porque a gente sabe que a luta é árdua, né? E a gente precisa enfrentar muitas coisas. Então, assim, para você que está nos assistindo, vou pedir para que vocês aguardem um pouquinho, que eu vou estar chamando a Laerte para estar participando com a gente nessa live. Que hoje é uma live é uma live imperdível e a gente vai aprender muito aqui nesse nosso bate-papo. Vou estar chamando aqui a Laerte. Logo ela aparece aqui. É importante vocês também que tá aí aguardando, né, ansiosa assim como eu, e comentando. Parece que ela já tá entrando. Ei, Débora, Entrou. como Tudo tá? bom, Laerte? Eu tô bem, e você? Estamos bem, graças a Deus. Que Sim. bom ter você hoje nessa live com a gente. A Legal. gente que. Você que pra gente é uma inspiração. É, Você. no primeiro, um dos primeiros encontros que nós as juntas tivemos com você, eu até comentei com você, né, que você, pra gente, que somos LGBT da quebrada, da periferia, é uma inspiração, né? Eu não sei se você lembra ainda desse bate-papo. Nós, do MTST, já estamos vários anos nessa luta. Justamente nesse ano, em novembro, a gente vai fazer 4 anos com a frente LGBT Sem Medo, que é uma frente que é composta pelo MTST e também composta por vários outros coletivos, né? O RUA, o Afronte, vários outros coletivos também que nos ajudam a compor a frente LGBT Sem Medo. E a gente também tem o coletivo do MTST LGBT. E quando a gente teve contato a primeira vez, né, a gente queria muito que você participasse de uma roda de conversa com a gente, né? A gente até comentou e você até se colocou à disposição, mas nessa pandemia, talvez essa roda com todo o coletivo na periferia seja adiada mais para frente, né? Mas só de Vamos estar hoje fazer. nessa live com você, é, Vamos fazer. só de estar hoje nessa live com você, assim, pra gente é muito importante e gratificante. Eu que fico feliz com o convite, Débora. Fico muito sensibilizada mesmo, porque a luta das pessoas na periferia é especialmente difícil e ao mesmo tempo decisiva. Sim, O que se consegue, os avanços que se consegue na luta das periferias, na luta com as comunidades, são muito mais significativos e são muito mais fundamentais. sim. E uma grande dificuldade, Laerte, que a gente da periferia encontra muito é isso. Graças a Deus, a pauta LGBT, a militância LGBT, ela se expandiu bastante, só que ainda tem uma grande maioria focada nas regiões centrais, né? Onde muitas da população, né, do nosso segmento acabam consegue ter o acesso à universidade, que é importante, né? Esses espaços centrais. E por outro lado, quem é LGBT da periferia da quebrada é uma outra realidade, é muito difícil. Inclusive, nós, MTST, a gente, para quebrar isso, né, por isso que a gente, não somente hoje, passou o mês do orgulho LGBT, a gente está no mês de julho, mas não somente hoje, a gente sempre, a pauta LGBT é uma pauta que a gente sempre vai levar todos os dias, porque essa luta que a gente tem que enfrentar é uma luta que a gente enfrenta constante. E para estar iniciando o nosso bate-papo, né, não tem como não falar do seu Bolsonaro, né?
Eu acho que Meu como um tema... Bolsonaro. Não, do seu Bolsonaro, mas não é nosso, né? Eu falo o seu porque seu para quem votou nele. A gente não votou nele, né? Sei, aquela pessoa Então, lá. a daquela pessoa. E o que a gente vem acompanhando como população LGBT é o índice de violência, de morte na quebrada. Isso está muito nas periferias, né? Está muito forte, porque tinha as pessoas que tinham a sua homofobia, o seu preconceito e não representava muito, né? Porque não tinha quem o apoiasse. E tendo em vista hoje o seu Bolsonaro, que legitima e é homofóbico, dentre tantas outras coisas, racista, é, preconceituoso, odeia a mulher, odeia LGBT, ganhou a eleição em cima dessa pauta, né? Atacando diretamente a população LGBT com seu conservadorismo. Então, na periferia, a gente vem enfrentando muito mais. Em vez de melhorar, o negócio está piorando, porque as pessoas se sentem legitimadas por esse presidente que não nos representa, com certeza. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, na sua perspectiva, a importância da luta LGBT, da pauta LGBT, tendo esse Bolsonaro, esse cara Pois é, louco que não nos representa. quando, quando ele foi eleito, a gente sabia o que ia acontecer, porque o Bolsonaro é isso que ele sempre mostrou ser mesmo. Ele jamais mentiu, ele jamais disse que ia fazer uma política justa para as populações da periferia, ele jamais falou que ia beneficiar as populações indígenas, ele jamais falou que ia manter ou ampliar direitos para as pessoas, direitos civis para as pessoas LGBT, porque ele é essa coisa torpe mesmo, ele é da extrema direita. E mais do que traçar coordenadas e baixar decretos, o discurso do Bolsonaro autorizou que todos os trogloditas do Brasil se sentissem empoderados e se sentissem à vontade para botar fogo no mato, para botar fogo na floresta, para invadir, para garimpo, invadir terra indígena, para maus policiais invadirem as comunidades e as favelas, espancando e matando, para quem quiser praticar violência e brutalidade com a população LGBT, praticar, é sabido isso, os números estão mostrando, as pessoas LGBT estão morrendo mais, e tudo isso está sendo feito por quê? Porque existe um discurso autorizando, essa gente toda está se sentindo à vontade para praticar o que sempre praticou. O que a gente estava conseguindo nesses anos pregressos era aumentar a área de garantias que a gente podia dispor, era aumentar o espaço de benefícios jurídicos, por exemplo, com decisões do Supremo autorizando Sim. casamento igualitário, autorizando mudança de registro de pessoas trans. Então, teve vários avanços que foram acontecendo assim às custas da pressão que a gente conseguiu fazer e de um entendimento basicamente no judiciário. Porque o que nos poderia beneficiar na mudança da legislação dependeria de um Congresso com um perfil um pouco mais progressista, e não é o que a gente conseguiu. Então, do ponto de vista eleitoral, os retrocessos que a gente vem passando desandaram no plano executivo num monstro, um sujeito que é monstruoso e que está literalmente matando a população brasileira com a falta de governo total em relação a uma pandemia que é gravíssima. E, por outro lado, um Congresso também cujo perfil é muito conservador e muito ruim.
Então, os avanços que a gente poderia ter em termos de legislação e conquistas assim não estão se dando. Então, a época é de muita dureza, muita dificuldade. Nós estamos enfrentando uma pandemia e, ao mesmo tempo, estamos enfrentando uma, uma novidade do gelo, né? Do ponto de vista Sim, de aquecimento político, né? Por isso que eu saúdo a candidatura de vocês com muita alegria, com muito sim, entusiasmo. Ver gente como, com o perfil de vocês se dispondo ao trabalho de representar a população e avançar essas pautas no Congresso e nas assembleias é muito importante. sim, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, ter essa saudação sua para a gente dar juntas é muito gratificante, sabe? Nos fortalece a enfrentar essa nova empreitada. Laerte, a gente está vendo um grande avanço nos debates de gênero, de sexualidade, né? Mesmo com esse governo Bolsonaro, está tendo um grande avanço, né, nesses debates na sociedade que a gente vive, que é importante, que é fruto de muita luta, né, do coletivo LGBT, da militância LGBT. Eu só que, linkando um pouquinho com o que você faz, eu queria ver de você o que você acha com esses avanços, né, desses debates, como isso tem influenciado nas mudanças das obras de artes hoje em dia. Né? A gente vê que está tendo cada vez mais artistas, né, que fazem quadrinhos, livros, filmes, né, e meio que de certa forma nesse formato de resistência, né, porque a gente sabe que a sociedade quer que todo mundo fique no armário. Prova viva disso foi um fato recentemente que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com, com o prefeito de lá, né, na Bienal que teve, aonde ele não quis Ah, ele que tentou os censurar livros o beijo, saíssem. né, dos personagens. É, é, Pois é, e a mas gente sabe e a gente sabe que é bem isso, né? Que eles querem. A gente sabe que quem é LGBT e já nasce assim. Né? A gente nasce assim, né? nasce, Aí eu não eles sei. acham que um livro, né? Eles acham que um livro, coisas assim do tipo. Como que você vê a importância Olha, desse debate, do avanço desse debate? eu acho que esse debate ele, ele vem avançando independente do Crivella. Quer dizer, o Sim, retrocesso que políticos como o Crivella representam é uma espécie de capítulo à parte. Tanto que você vê a reação da sociedade em relação a esse gesto do governo do Rio de Janeiro, que é um gesto de censura mesmo, né? A reação foi muito grande. E não foi só das pessoas que estão militando no movimento LGBT, não. Foi da mídia, inclusive, da mídia hegemônica aí, da Folha de São Paulo, do Globo. Os jornais todos se mostraram indignados com esse gesto, que é um gesto de censura mesmo. Então, o poderio e a possibilidade de atuação direta dessa ideia troglodita, terraplanista e sim, muito conservadora, assim, eu não sei nem que adjetivos usar. Bom, mas enfim, esse povo assim fanático, né? O alcance é relativo, porque nós já conseguimos, a sociedade brasileira já conseguiu um padrão de avanços e de entendimento do que é sexo, do que é gênero, do que são as liberdades, assim, que não tem mais volta. Isso é uma conquista que vai permanecer, gerando conflito, porque a parte conservadora da sociedade também se manifesta. Agora, eu acho que atitudes como a do Crivella saem fora da curva, assim, são um negócio inaceitável. Tanto é que a reação foi muito grande. sim, Todo mundo se manifestou contra. Quando o Bolsonaro, diretamente através do seu ministro da Justiça e
Secretaria de Comunicação tentou censurar uma charge do Aroeira, que classificava aquele gesto dele como nazista. Você lembra dessa charge, né? Essa charge foi há pouco tempo. Sim, sim. O Bolsonaro estava incentivando as pessoas a invadir o hospital, o Aroeira fez uma charge que era ótima. Mostrava o Bolsonaro transformando a cruz do hospital numa suástica de nazista. E aí o ministro da Justiça, um puxa-saco de mão cheia, resolveu acionar a Lei de Segurança Nacional e jogar a Lei de Segurança Nacional em cima desse chargista. E a reação foi muito grande, foi muito, muito bonita. Quando eu vi, chargistas do Brasil inteiro estavam... Eu entrei nessa onda que ninguém sabe quem criou, estavam fazendo reproduções da charge em solidariedade ao Aroeira e numa manifestação de repúdio a esse gesto de censura absolutamente fascista do governo. Então, existe uma tendência dessas forças conservadoras que conseguiram galgar o poder no Brasil de impor uma ordem fascistoide, censória, uma nova ditadura mesmo. Isso é um projeto que não vai parar enquanto não for derrotado de vez. Não vai parar. Sim. E, ao mesmo tempo, existe uma sociedade que, bem ou mal, se estruturou em torno de ideias democráticas, em torno de uma certa ideia de liberdade. E é o que nos move. Meu Deus, aquele gato vai cair. Não. A gente ao vivo é assim, é gatinho, é criança. Essa gata aqui é minha gata. Gato é o rei da live, né? Sim, sim. Você quer ir tentar socorrer? Não, tá bom. Tá com medo dele cair? Não, ela subiu num banquinho lá, dá pra ver, ó. Tá lá no banquinho. Olha, que linda. Mas ela tem 16 Como que é o nome dela? Muriel. Muriel. Ela tem 16 anos, é meio velhinha. Eu fico achando, meu Deus, não vai cair, não vai cair. Sim, a gente precisa dar uma atenção. Para quem tem a gente que tem nossos animaizinhos, eles são nossos companheiros. Você tem, né? O quê? Eles são nossos companheiros. Quem que mora Sim. com você? De bicho? Eu moro com meus 3 filhos. Ah, de bicho? De bicho. Eu tenho um cachorrinho que se chama Bob, é vira-lata, mas ele é muito apegado. Às vezes, quando a gente sai, quando ele vê, ele sente, né? A gente chega no portão, ele sente a gente, parece que se eles pudessem sorrir, ele sorria, mas é bem nítido, assim, a felicidade deles pulando em cima da saudade que eles têm, né? É o jeito dele Animal de sorrir. Bastante companheiro. Eu acho que é muito, muito bom. E eu tenho uma menininha uma filhinha que eu acho que ela vai ser veterinária, que ela é defensora dos animais. Porque a minha menorzinha, ela vê a formiguinha, ela mata. Olha. Que é já mais brava, né? E a minha do meio, a Laiane, ela chora, vai porque a cuidar irmãzinha da matou a formiguinha. Se pudesse fazer cirurgia, se pudesse operar, nossa, ela é bem apegada assim com animais. Animais é muito, muito bom. Precisa muito disso. Né? A Sim, relação sim. da gente com a natureza também é uma das faces, é uma das muitas faces da crise que o mundo está vivendo, essa relação estragada do ser humano com a natureza. A gente está vivendo num planeta que está vindo abaixo, né? Que está descongelando, está ventanias, nuvem de gafanhoto, quer dizer, todo tipo de desequilíbrio que acontece de alguma forma está relacionado a essa maneira esquisita que o ser humano se relaciona com o planeta. Então eu espero que a sua filha comece eu logo acho que ela vai por esse caminho aí. Ela gosta bastante de natureza, de animal. E falando disso, né, eu acho que não estava menos, mas acho que é importante falar. Recentemente, assim, eu sempre tive muita preocupação mesmo assim com o meio ambiente. E recentemente, onde eu moro aqui na Zona Norte, na Aurora, que fica do lado aqui do Pico do Jaraguá. Tive o imenso prazer, né, já que a gente entrou um pouquinho no tema do meio ambiente, né, tive o imenso prazer de ter se aproximado aqui na aldeia dos Guarani, conhecido lideranças muito importantes. E é isso que você falou, né? A gente precisa realmente, de fato,
se importar com o meio ambiente, né? Porque hoje muitas das pessoas não entendem e vai desmatando. A população, no geral, não tem muito uma conscientização. Claro que tem os grandes senhores rurais que estão fazendo os desmatamentos, que eles sabem o que eles estão fazendo, né? Mas a grande parte da população não entende que a gente precisa cuidar do nosso planeta, porque dele depende o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, assim, eu tive uma grande experiência assim com as lideranças aqui da aldeia, venho aprendendo muito com eles, né? Recentemente também, eu sou uma mistura, né? Sou negra, mas eu acho que como grande parte da população, né, dessa miscigenação, eu também tenho parentes indígenas, né? Tenho a etnia tanto do pai e da minha mãe. Onde a gente não sente muito orgulho de dizer, né, Laerte, porque na realidade essa miscigenação é fruto de estupro, né? É, Foram mulheres que foram pegas no laço, foram violentadas, né? Eu não tenho muito orgulho de dizer, mas eu tenho não essa foi num mistura. bailinho, não. A maior Não parte foi foi. na briga mesmo, foi Isso. opressão feia. Mas estou me encontrando e aprendendo muito, assim, dessa aproximação que eu estou tendo aqui com a aldeia. Que legal. É aí no Jaraguá, né? Aprendendo muito. Aqui no Jaraguá. Tem o Thiago, a Sônia, o Davi, lideranças, assim, muito, muito importantes. Bom, eu queria entrar um pouquinho no tema da questão da internet, né? Como meio também de luta. Eu acho que tanto a luta por moradia, a luta pelo meio ambiente, até a luta LGBT, a gente também precisa ocupar esses espaços, né? A gente viu que o presidente, eu não sei nem como chamo ele, eu costumo dizer que eu não posso falar que é meu, é de quem votou nele. É, A gente viu o quanto ele usou a internet, as redes sociais, né, colocando várias fake news, né? O governo dele é só de fake news. é um mentiroso. E o quanto acabou influenciando muitas pessoas que pegavam aquele conteúdo e acreditava que aquilo é verdade. É Eu queria verdade. que você colocasse um pouquinho do seu ponto de vista, como que você acha importante a internet, tanto para ser uma disseminação de notícias verdadeiras da realidade da pauta LGBT e também tentar juntar um pouquinho com a questão da arte, né? É o que você trabalha, como que é importante a gente usar essas ferramentas assim para o bem, não para o mal. Pois é, Débora, essa não só não é uma resposta simples nem fácil, como também é o centro de um grande debate que está acontecendo, né? Porque nós não somos mais um vilarejo, nem uma sociedade de, sei lá. Outro dia eu soube que na Islândia, a população da Islândia, que é um país da Europa, é 300 e poucas mil pessoas. Tem bairro em São Paulo que tem mais que isso. Provavelmente Sim, a sim, zona norte de São Paulo, onde você mora, tem mais gente do que na Islândia inteira. E muita gente, e numa situação social complicada, de muita desigualdade, de muita exploração, de muita injustiça, produz sociedades que são muito complexas também. E o que a internet trouxe foi uma ferramenta de alta tecnologia e com muitas possibilidades para uma população que vive uma desigualdade muito grande também. A internet produziu efeitos que são muito positivos. Por exemplo, a greve dos entregadores, né, o sim, break dos AP, não teria acontecido se não houvesse grupos de WhatsApp, se não houvesse internet. O próprio trabalho deles é vinculado à existência dos aplicativos, que é vinculado à existência de uma comunicação via celular, via internet, via online, que faz parte do nosso cotidiano já. E, ao mesmo tempo, essa mesma internet
possibilita a disseminação de mentiras, de calúnias, que podem ter decidido a eleição. A última eleição pode ter sido decidida, em grande parte, em cima desse tipo de jogada, que é um uso perverso, né, dessa ferramenta. Então, é preciso, de alguma forma, ter um ordenamento, é preciso, de alguma forma, ter uma regulamentação dessa questão toda, e eu acho que é o que está acontecendo. Esse debate é o debate que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo também. Como fazer para controlar o Trump, sabe? Atualmente, quer dizer, recentemente, você deve ter lido aí, teve umas tantas empresas gigantescas, assim, dessas que são grande parte do dinheiro de anunciantes da Microsoft e tudo, que botaram o pé no freio e falaram, não dá. Não dá para você deixar um sujeito que nem o Trump ficar falando o que fala, né? E ameaçaram com Sim. boicote, fizeram boicote mesmo. Acontece que a decisão dessas coisas não pode ficar na mão de grandes empresas. A decisão de Tenho como certeza. fazer essa regulamentação tem que ficar na sua mão, na minha mão, tem que dizer respeito a gente. A gente é que tem que decidir como é que essa regulação vai ser feita, porque viver sujeita a qualquer tipo de mentira, invadir os debates, e você sabe como funciona, né? Sim, sim, É numa velocidade absurda isso. sim. Então, eu acho que tem muita coisa. Recentemente, Diga, desculpa, pode Débora. falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, Não, só eu ia pode falar, vou deixar tudo. é que tem É que tá muito tem gostoso. uma ética dessa vida online, né? De que no Twitter, no Facebook e no WhatsApp, que as pessoas estão volta e meia louvando e reclamando, porque é assim mesmo. Existem coisas maravilhosas desse mundo online que, que é representado pelas notícias, que é representado por essa live que a gente está fazendo, que as pessoas podem assistir, podem Sim. palpitar e tal e tudo. A gente nem está respondendo para eles, não, olha só. Decisão ficar na mão de cada... É, Bom, uh, eu, é porque aqui meio que travou, mas se tiver alguma. Assim, é bom você lembrar disso, se vocês. É, porque travou aqui numa palavra só, mas quem está acompanhando a gente, estamos com bastante gente acompanhando. Se vocês tiverem alguns comentários, algumas perguntas, pode colocar aqui pra gente. bom, eu não consigo, É, meu cérebro não consegue. é, mas assim, recentemente, a de hoje, eu não sei se você chegou a ver, foi a primeira dama, né, a Bia Dória, Me adora fez conversando um com a Val vídeo. Marchiori, né? Como é que ela chama? Falando, ai meu Deus, aquilo é horrível, falando de morador de rua. Gente, Que absurdo! eu não consegui nem, sei lá, de tanto assim, tanto ódio que me deu, sabe, de ver tanta hipocrisia e tanta falta de amor ao próximo, né? Uma pessoa que sempre teve no seu conforto, que nunca passou fome, com certeza, e falar, ter a capacidade de quem realmente é solidário, que tem a consciência, amor ao próximo, dizer que está fazendo mal, que não é para dar comida para quem mora na rua. Não, não fala. Senão o cara Porque acostuma. acostuma. Assim, infelizmente, entrando nesse tema internet, infelizmente, ainda tem pessoas que abraçam a ideia, que acha que quem está na rua é porque gosta de estar lá, Porque é né? vagabundo, porque não É gosta de algo trabalhar. É surreal. surreal isso. Aquele texto parecia escrito por um autor de humor, por algum humorista muito bom, inclusive, porque ele é uma comédia aquilo, só que não é uma Sim, comédia. É a primeira-dama conversando com uma madame, com uma socialite riquíssima, e sim, fazendo uma performance que é absolutamente igual ao que a nobreza fazia no século XVIII. O modo como duquesas e marquesas olhavam para o povo pela janela do palácio
e falavam do povo, assim, o modo como eles iam é igual a isso. Então, sabe, passam-se os séculos e essa burguesia, essa aristocracia não muda, não muda, Sim. sabe? Olha, Laerte, eu acredito, muitas pessoas da periferia já teve várias experiências. O que me indignou, porque assim, na minha história, que não foi fácil, eu já estive em situação de rua, não foi durante muito tempo, foi em 2 dias. E eu vou te falar, tem mais solidariedade, coletividade com essas pessoas que moram na rua. Porque se eles ganham uma marmitinha, quando eu fiquei nessa situação, eu não tinha, estava sem alimento, foi um momento difícil, sabe? Eles ganham a marmitinha que eles ganham, o alimento que eles ganham, eles dividem. É pessoa que não sabe como uma noite na rua é frio e você vive com medo, sem saber quem é que está passando, se vão atirar fogo em você, Você já se vão tinha fazer com filhos, você. Débora? Não, né? Foi na minha adolescência, assim, né? Eu acho que como muitas pessoas assim da periferia sempre viveu essa situação. E a gente também, e o cenário atual que a gente está vivendo, Laerte, não é tão diferente, sabe por quê? Porque a gente vê aí o desemprego. Nunca vi a situação que o Brasil está vivendo agora. Muita gente desempregada. Nesse momento de pandemia, nós, o MTST, a gente está fazendo muitas ações de entrega de cesta, de alimento. E a pessoa que não sabe o que é, assim, porque o morador de rua é o extremo do extremo. A gente vê até mesmo nas casas que a gente vem, é pessoa que abre, você sabe, é pessoa que não tem noção de abrir um armário, abrir uma geladeira e a pessoa não ter o que comer. São mães que levantam de manhã e vê o seu filho pedindo um leite, não tem o que dar. E quem mora na rua não tá porque quer, porque o desemprego tá aí, não tá porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, né? Então a gente fica meio indignado com a mulher do governador com esse tipo de pensamento, onde deveria estar fazendo ao contrário, está desenvolvendo políticas para atender essas pessoas, né? E hoje, cada vez que passa, assim, com certeza, quando se fazer pesquisa de novo, de pessoas em situação de rua, isso vai ter aumentado, porque está tendo muita gente sendo despejada. Nessas nossas vindas na periferia, muita gente falando, olha, eu estou 2 meses sem pagar aluguel, e o dono da casa não espera, né? E acaba colocando a pessoa na rua. Eu acho que Então, assim, algum tipo de regulamentação aconteceu, não aconteceu, em defesa das pessoas que pagam aluguel? Algum tipo de impedimento de despejo não aconteceu? Mas toda vez, em toda hora, a gente está vendo uma parcela dos representantes do povo tentando produzir ferramentas de defesa nesse momento de horror, né? E o governo atacando e corroendo essas defesas. Ontem mesmo o Bolsonaro sancionou como é que é o negócio da obrigatoriedade de uso de máscara. Ele excluiu dessa obrigatoriedade templos e repartições públicas, quer dizer, justamente lugares que concentram muita gente. Ele sim, tá produzindo ambientes de risco, eu acho que propositalmente, porque não é possível alguém ser tão imbecil assim. Não existe uma imbecilidade e uma ignorância tão densa. Não é possível. Então ele deve estar querendo isso mesmo. É um genocida. sim, sim, um genocídio. Você falou que realmente a questão dos despejos teve uma lei aí que impede, Eu, só que o que acontece é que boa parte povo da periferia não tem muito conhecimento dos seus direitos, né? pois Então, é. muita gente não acaba mesmo saindo de casa e às vezes é contrato boca a boca e tem a pressão do dono e quer tirar de qualquer forma. Mas, assim, o MTST tem um grupo jurídico e nesse momento dessa pandemia, o grupo do jurídico do movimento, que são advogados solidários, né, a luta do MTST, estão ajudando e passando orientações para as pessoas nesse momento. Mas eu só queria contextualizar, porque, tipo, é referente a essa questão de fake news, né?
de fake news e de vídeos influenciadores, né? Então, ou seja, essa mulher é uma influenciadora e acaba fazendo uma influência totalmente contraditória do que na realidade deveria fazer. Eu queria também tratar um pouquinho com você sobre a questão da pandemia, né? Trazendo um pouquinho mesmo para a pauta, a gente está para a pauta LGBT, né? Nesse momento, assim, qual que é a sua visão? Como que você vê? Porque tá tendo um grande avanço, né, do genocídio da população preta, né, periférica, um grande avanço de feminicídio também e de violência para a população LGBT, principalmente as mulheres trans. E também, nesse momento, assim, a população LGBT também é bem fragilizada, porque já trabalha nas áreas informais, nos serviços mais precarizados, com esses desempregos, vão estar lá na ponta de lança para ser mandado embora. Então, assim, como que você está enxergando essa pandemia e como que a gente, o coletivo LGBT, como quem é LGBT, né, a nossa militância, a gente pode estar nos organizando para estar ganhando força e tentando reverter essa situação que sempre cai nas costas do mais fraco. Bom, Débora, a sua pergunta praticamente já é uma resposta, porque está muito bem colocada a coisa. A situação de isolamento e quarentena amplificou as situações de agressão, de feminicídio, de agressão às mulheres no ambiente doméstico, amplificou os ataques a trans e a pessoas LGBT. Tudo isso foi aumentado. Agora, com principal foco na população de rua, na população que tá em situação difícil socialmente, que está com fragilidade social. LGBTs, de um modo geral, são alvos de ataques e hostilidade e preconceito e tudo. Mas, da população LGBT, os mais atingidos são sempre os mais pobres, negros, mulheres. São essas partes que são as vítimas mais graves, né, desse conjunto de pessoas, dessa comunidade. Então, o que o movimento pode fazer, eu acho que vem fazendo, mantendo Sim. canais de ajuda e amparo a quem está precisando. Eu conheço vários grupos aí. Você está aqui, a família Stronger, que é do Elvis, não é que é do Elvis, onde está o Elvis, que é meu amigo, e que está lá produzindo fornecimento de cestas básicas e kit higiene. O MTST está fazendo isso também. Eu não sabia do grupo LGBT do MTST, você está me dizendo. Também, tudo isso são canais que estão funcionando e certamente se tornando conhecidos e respeitados pela população. Então, esse é também um momento de crescimento político brasileiro, do povo. Sim. Porque esses grupos, essas entidades, esses canais todos estão ganhando corpo, ganhando sentido e ganhando força. E eu espero que isso se reflita em resultados políticos positivos daqui para frente, né? A gente fica meio assim revoltado meio com a situação, porque, por exemplo, aqui no município de São Paulo, né, teve uma lei, só o Bruno Covas sancionar, onde até o Guilherme Boulos, a Luiz Erundina, o Padre Júlio, não sei se você viu, entrou uma petição no Ministério Público pedindo para que viabilizasse mais quartos de hotéis, né? Porque na realidade o Bruno Covas veio com uma ideia de somente 100 quartos de hotéis para pessoas
em situação de rua. E a lei garantia, a gente tem muitos quartos de hotéis vazios, né, nesse momento de pandemia, sem nenhuma utilidade, onde também o empresário está perdendo dinheiro, e onde muita gente está na rua, né? E aí tinha essa lei onde esses quartos de hotéis abrigariam sem teto, profissionais de saúde e mulheres vítimas de violência. E aí o MTS entrou nessa defesa, né? O Guilherme Boulos procurou, junto com a Irandina, procurou o Ministério Público e pediu para que isso aumentasse, teve uma indicação até maior do Ministério Público. E aí a gente vê isso, que a lei está aí, mas só tem um lado. E por outro lado, mesmo nesse momento de pandemia, a gente vê muitas reintegrações de posse acontecendo, muitas pessoas sendo despejadas e ficando em situação de rua, e aí, para deixar na cabeça mais louca, a primeira-dama falando que quem está na rua está na situação que quer. É complicado. Mas é isso, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa revolução solidária. O Boulos, desculpa, você mencionou, o Boulos sempre fala isso quando acusam ele de invadir imóveis. O que existe numa cidade como São Paulo é uma quantidade de imóveis vazios assintosa, é muito grande. Então, a população de rua, num evento como uma pandemia, em que ela está submetida, é como estar no meio de um furacão, e ela tem que ser socorrida. E você supor que vai ficar hotéis vazios, quartos vazios, estruturas enormes, desocupadas por conta de interesse econômico, é um insulto isso aí, não tem que respeitar, não. E trazendo um pouquinho para nós, quando a gente está defendendo, né, quartos de hotéis para a população em situação de rua, dentro, pra gente que somos LGBT, porque eu coloco LGBT porque eu sou bi, né? Por isso que eu tô nessa luta, talvez não sofra tanto como quem é trans, como quem é um homem gay. Bissexual sofre em dobro, você que pensa. Apanha de um e apanha de outro. Não, tô falando bobagem. É complicado. Aqui. Deixa eu Mas sofre disso, Laerte, porque eles falam, tem gente que fala, é modinha, né? Você não sabe o que quer, não entende. Mas assim, mas eu vou ser bem sincera assim, em termos de violência, em termos de ataques homofóbicos, eu não me sinto porta-voz de dizer que sofro tanto, porque uma mulher trans com certeza sofre bem mais, um homem gay com certeza sofre mais, mulher lésbica. E por ser passível, né? Tipo, por exemplo, eu sou feminina, né? Eu sou feminina. Então, quem me vê me vai enxergar como mulher, não vai me enxergar como bissexual só se eu falar, né? Mas eu não sofro tanto. E aí, quando a gente faz essa luta, por exemplo, nas ocupações da MTST, tem um grande número de pessoas LGBTs que vão para a ocupação, porque acabam sendo expulsos de casa, né? Porque a família não aceita, os familiares não aceitam, acabam ficando em situação de rua e procura. E também tem muita população LGBT também em situação de rua. Então, se realmente a lei funcionasse, seria algo muito importante para estar realmente aí, de fato, fazendo um pouquinho de melhoria. Já estamos meio que encaminhando para bate-papo muito gostoso. Bastante gente comentando, já estamos meio que encaminhando assim para a reta final. Eu acho que cada conversa com você, a gente aprende muito. Eu que aprendo, Débora. Imagina. Não me tira de professora, não, porque eu que aprendo ouvindo vocês e entendendo como vocês trabalham. Vocês que eu falo, são vocês que estão na periferia, vocês que estão no movimento dos trabalhadores sem terra, e que estão nos movimentos de um modo geral, porque eu vou confessar uma coisa, faz tempo que eu
sei lá, tô meio veinha também, né? E o meu trabalho, Imagina. tô com 70 anos. E o meu trabalho também é um trabalho de uma natureza, de natureza individual. Eu acabo ficando aqui no meu estúdio trabalhando e me conectando com o mundo assim, tudo. Agora, na pandemia, não, né? Mas, enfim, Sim. eu valorizo muito. Pessoas como vocês são absolutamente essenciais para isso que vai acontecer quando a gente acabar a pandemia, que não é voltar para a situação que a gente estava, é avançar para o mundo novo. Nós temos que fazer isso, né? É o que nós vamos fazer. É, é. Mas assim, não menospreze o que você faz, Eu não porque menosprezo, não. só de você ser quem você inspira muito, Muito obrigado, né? muito obrigado. E, e, e assim, pra gente que somos LGBT, para a população LGBT é um orgulho, né? A gente sabe que nem você colocou aqui, que você tá veinha, não tá veinha, tá muito enxuta, mas a gente sabe que assim, o índice de vida de quem é LGBT é muito baixo, né? E você ter esse nome, ser essa figura, através da arte, o trabalho que você desenvolve serve de inspiração, porque muitos LGBTs da periferia fala se a Laerte conseguiu, se ela é quem ela é, eu também, independente de quem de eu ser quem eu sou, eu vou conseguir, eu vou estar lá. Então serve de muita inspiração. Você vai ver, você falou que vai estar de pé quando a gente passar essa pandemia, a gente vai ter uma roda de conversa, e para a gente do coletivo LGBT vai ser um prazer receber você numa roda de conversa, e você vai ver o quanto você é uma pessoa que nos inspira muito, né? E o Obrigado, quanto o Débora. pessoal tem uma grande admiração por você. Eu fico É isso, comovida Laerte. ouvindo isso e espero que a gente produza esse momento logo, que acabe essa quarentena e a gente leve a nossa luta para um degrau mais avante. Tá bom? Sim, sim, tá bom. Laerte, a gente começa a falar e o tempo voa, né? Já estamos. E o Instagram tem uma limitação de hora. Para finalizar, eu vou deixar aberto se você quiser falar alguma coisa, falar alguma coisa e deixar aberto para que você faça uma fala final para a gente ir finalizando o nosso bate-papo. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Eu não sou muito boa para assim, considerações finais, sabe? Na hora da consideração final, eu acabo lembrando de alguma outra coisa que e eu fico com vontade de começar outro assunto. A gente vai ter uma eleição. A gente vai ter uma eleição, vocês estão se candidatando, e eu acho que a gente precisa lembrar que a democracia não é só a eleição e o momento da eleição e botar gente numa assembleia ou numa câmara ou num senado. A gente política é o tempo todo. Democracia e política são construções que tem que ser, a gente tem que se ocupar o tempo todo. Nas nossas Sim, relações, nas nossas amizades, no nosso modo de tocar e viver a vida, no nosso modo de entender o meio ambiente, no nosso modo de ser cidadão e cidadã. Sabe, é o tempo todo. Não é só ir lá na coisa do voto. Vai ser, mas, enfim, vai ter eleição. Foi montado para dia 15 de novembro e a gente vai fazer isso no dia 15 de novembro, no Dia da República. Vamos proclamar a República mais uma vez. sim, sim. Tá bom? E eu espero que o cenário dessas eleições seja diferente, né? Que a gente consiga colocar pessoas de esquerda, pessoas que estejam comprometidas com as pautas populares e tirar um pouquinho o avanço dessa direita aí, oportunista, que só vem só retirando os nossos direitos. A gente vai passar, né, Larte, por um momento muito difícil. A gente sabe que essa crise que a gente está vivendo vai ter um reflexo. E o que a gente precisa fazer nesse momento é unir para que
tudo isso não venha cair mais uma vez no colo e na conta de quem é mais pobre. E Exatamente. mostrar que tem outras alternativas, né? A gente tem que Mostrar que tem lembrar, a outras gente alternativas. tem que lembrar o tempo todo de quem a gente é, de quem a gente representa e não ser mesquinho. A gente não ser pequeno, sabe? A gente não ter uma cabeça pequena. A gente pensar grande e não esquecer de onde a gente veio. Sim, sim. Laércio, muito obrigado. Débora, eu que Grande prazer. agradeço. Muito Ficou... bom, muito bom. Muito bom. Obrigado mesmo, viu? Obrigada Beijo eu. para você também. Até. Tchau, gente. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Obrigado pelos comentários. Muito